Sabe aquela sensação de que você conhece o chão onde pisa? Que a sua história, mesmo com os altos e baixos, tem uma base sólida, um começo que você pode apontar e dizer: foi ali? Eu vivia assim. Achava que conhecia minhas raízes, minha origem. O amor incondicional que me cercava desde o primeiro dia. Até o dia em que uma única frase, dita quase como um suspiro de culpa, demoliu tudo isso. Não foi um sussurro, não foi um boato encontrado numa carta velha. Foi dito, com todas as letras rasgando o silêncio confortável da nossa sala de estar. Você foi trocado na maternidade. O ar me fugiu dos pulmões. O mundo ficou mudo por um instante. Um zumbido alto tomou conta dos meus ouvidos. Mas o pior, o que realmente me fez sentir o gosto amargo da traição mais profunda na boca, veio logo em seguida, como um golpe final, dito pela pessoa que eu mais amava e confiava. No mundo, a mulher que me deu colo, que me ensinou a andar, a mulher que eu chamava de mãe, e eu sempre soube. Sempre soube. Essas duas palavras finais ficaram ecoando no vazio que se abriu dentro de mim, um abismo gelado onde antes havia segurança. Ali, naquele momento, olhando para o rosto que sempre foi meu porto seguro, eu percebi que a vida inteira que eu vivi, talvez nunca tenha sido minha de verdade. Sempre soube. Como assim sempre soube? A minha mente parecia ter virado do avesso, tentando encaixar essa palavra no rosto da mulher que me criou. Porque até aquele exato momento, a minha vida era tão absurdamente normal. Dolorosamente normal, agora eu percebo. Era a vida de qualquer um, cheia de pequenas alegrias, algumas tristezas, rotina. Eu lembro do cheirinho dela quando vinha me dar boa noite, do jeito que ela ajeitava meu cabelo antes de eu sair para uma festa, da bronca com o olhar preocupado quando eu chegava tarde. Lembro das nossas viagens em família, apertados no carro, cantando música brega, das fotos amareladas nos álbuns que contavam a nossa história. Aniversários com bolo caseiro, domingos na casa da avó, ou quem eu achava que era minha avó. O primeiro amor, o primeiro tombo de bicicleta, a mão dela ali para me levantar. Era tudo tão sólido, tão real. O amor dela parecia a coisa mais certa do mundo, um pilar que sustentava tudo. Como alguém consegue fingir um amor desses? Como ela me olhava nos olhos, me aconselhava, me abraçava, sabendo que a base de tudo aquilo, a minha própria existência naquela família, era construída sobre uma mentira que ela mesma guardava. A segurança que eu sentia, aquele chão firme de pertencimento, era tudo uma ilusão cuidadosamente mantida. E agora, com essa revelação brutal ecoando na sala, todas essas memórias queridas começam a parecer cenas de um filme estranho. Um filme onde eu era o único que não sabia o roteiro. Mas olhando para trás, bem lá no fundo, será que não havia nada? Nenhum sinalzinho, por menor que fosse, piscando em alerta? Aquela sensação estranha que a gente ignora. Será que ela sempre esteve lá, escondida sob a normalidade, e eu só não queria ver? E a verdade é que, agora, vasculhando as gavetas empoeiradas da minha memória, algumas coisinhas começam a saltar. Coisas pequenas que na época eu varre para debaixo do tapete, sabe? Tipo, por que eu era o único da família com aquele tipo sanguíneo raro? Ah, puxou um tio-avô distante. Ela dizia rindo, mudando de assunto rápido demais. E as fotos de bebê? Tinha pouquíssimas minhas, recém-nascido, quase nenhuma no hospital. As que tinham, meu rosto estava sempre meio escondido, ou a foto era de longe. Estranho, né? Lembro de uma vez na escola, uma professora comentando como eu não parecia nada com meus pais. Minha mãe ficou roxa na hora, deu uma resposta atravessada e me tirou dali quase me arrastando. Na época, achei que ela só tinha ficado ofendida, protetora como sempre foi. Hoje aquele olhar dela me parece outra coisa. Pânico, talvez? Teve também aquela conversa estranha que ouvi sem querer entre ela e uma tia, falando baixo sobre um erro, um segredo pesado demais para carregar. Quando perguntei do que falavam, elas desconversaram, disseram que era assunto de adulto, coisa de dívida antiga. Eu acreditei. Por que não acreditaria? E os documentos? Sempre uma dificuldade para encontrar minha certidão de nascimento original, sempre uma cópia autenticada que ela guardava a 7 chaves. Sou muito organizada, filho. Deixo tudo junto para não perder. Mas era um zelo exagerado, quase obsessivo.
Eram pecinhas soltas, sabe? Fagulhas de dúvida que minha mente adolescente, ocupada com as preocupações normais da idade, simplesmente não conseguia ou não queria conectar. Mas elas estavam lá. Pequenos alertas silenciosos, como um zumbido baixo que você só percebe quando todo o resto se cala. E agora, com o silêncio ensurdecedor deixado pela confissão dela, esses zumbidos viraram sirenes na minha cabeça, me mostrando que a tempestade, ela já dava sinais há muito, muito tempo. Eu só não sabia interpretar a previsão do tempo, e essas sirenes na minha cabeça ficaram tão altas que eu não conseguia mais ignorar. A pulga atrás da orelha virou um incômodo constante, uma coceira na alma. Mas a verdade, a bomba mesmo, só explodiu por causa de uma coisa totalmente inesperada, uma daquelas ironias cruéis da vida. Eu precisei fazer um exame médico mais complexo, nada grave a princípio, mas que exigia um histórico familiar detalhado, especialmente sobre algumas condições genéticas raras. O médico foi bem específico, pediu informações precisas sobre avós, tios, avós, qualquer coisa que pudesse ajudar no diagnóstico. Foi aí que o castelo de cartas começou a balançar de verdade. Fui perguntar para minha mãe, né? O procedimento. Padrão. Mãe, preciso saber sobre a saúde da família do seu pai, da sua mãe. Tem alguma doença rara que a senhora lembre? E a reação dela foi esquisita. Ela ficou pálida, começou a gaguejar, a dizer que não lembrava direito, que era tudo gente muito antiga, que não tinha contato. Insisti, expliquei que era importante para o médico, para o meu exame. Ela ficou nervosa, disse que ia procurar uns papéis velhos, mas nunca achava. Cada vez que eu tocava no assunto, ela dava um jeito de escapar, mudava de conversa, arrumava uma desculpa. A angústia dela era palpável, quase sufocante. Comecei a pressionar mais, não por maldade, mas por necessidade. Mãe, é sério, eu preciso disso. O que está acontecendo? A casa, que sempre foi meu refúgio, começou a parecer um campo minado. A tensão era cortante, até que um dia, sem saída, encurralada pela minha insistência e pela necessidade médica, ela desabou. Não foi um grito, não foi uma explosão de raiva. Foi um choro silencioso, sofrido. Um choro de quem carrega um peso por tempo demais. Ela estava sentada no sofá, a mesma sala onde tantas vezes rimos juntos, e as palavras saíram engasgadas, tropeçando umas nas outras, como se estivessem presas na garganta por décadas. E foi ali, no meio das lágrimas dela e da minha confusão crescente, que ela finalmente olhou para mim, os olhos vermelhos e marejados, e soltou a frase que detonou meu mundo. Você foi trocado na maternidade. E logo em seguida, a minose, confirmação que transformou a dor em puro gelo. E eu sempre soube. O chão não só sumiu, ele nunca existiu. O chão nunca existiu. Fiquei ali, parado, olhando para ela. O choro dela continuava, mas agora parecia um som distante, abafado pela confusão que gritava dentro de mim. Sempre soube. A frase batia e rebatia na minha cabeça como um martelo. Olhei nos olhos dela, aqueles mesmos olhos que tantas vezes me confortaram, que me leram histórias para dormir, que me olharam com orgulho nas formaturas, e pela primeira vez na vida, eu não reconhecia a pessoa na minha frente. Quem era ela? Quem era essa mulher que tinha a capacidade de construir uma vida inteira em cima de uma mentira tão gigantesca, me envolvendo nela sem que eu desconfiasse? De nada? A primeira palavra que saiu da minha boca foi quase um fiapo de voz. Como? Não era nem uma pergunta completa. Era mais um espasmo de incredulidade. Como ela pôde? Como ela viveu com isso? Como ela me olhou todos os dias? Ela tentou falar, as palavras emboladas com soluços. Falou de medo, de amor, de um pânico no hospital, de uma decisão tomada num momento de desespero. Mas nada. Absolutamente nada que ela dizia conseguia preencher o buraco que tinha se aberto no meu peito. Era como ouvir uma desculpa esfarrapada para um arranhão no carro, quando na verdade o carro tinha sido jogado de um penhasco. A dor começou a dar lugar a uma raiva fria, uma raiva que subia pela garganta e queimava. Então, tudo foi mentira? A voz saiu mais firme, acusadora. Cada eu te amo, cada abraço, cada bronca preocupada, era tudo uma peça, uma encenação para esconder isso? O rosto dela se contorceu em mais dor. Não, o amor não.
O amor é verdadeiro, filho. Eu juro. Mas como acreditar? Como separar o amor da mentira que o envolvia como uma era venenosa? Olhar para ela naquele momento foi a coisa mais difícil que já fiz. Era como encarar um espelho quebrado, que refletia uma imagem distorcida de tudo que eu acreditava ser verdade. Cada lembrança feliz agora vinha com um asterisco doloroso. Mas ela sabia. A segurança que eu sentia se desfez em pó. A confiança, estilhaçada no chão da sala. Eu estava ali, olhos nos olhos com a maior mentira da minha vida, personificada, na mulher que eu chamava de mãe. E a pergunta que pairava no ar, pesada e assustadora, era: se ela mentiu sobre isso, sobre o que mais ela teria mentido? Aquele confronto não foi um fim. Foi só o começo de um pesadelo ainda mais profundo. E depois daquele confronto, o silêncio que ficou na sala parecia gritar mais alto que qualquer palavra. Eu não conseguia mais olhar para ela. Saí de casa sem rumo, andando pelas ruas que eu conhecia desde criança, mas que agora pareciam completamente estranhas, como se eu tivesse sido jogado num país desconhecido sem falar a língua. O mundo não desmoronou de uma vez como num terremoto. Foi mais como uma implosão lenta, silenciosa. Tudo dentro de mim começou a ruir, tijolo por tijolo. Primeiro veio a negação. Isso não pode ser real. É um pesadelo, eu vou acordar. Mas eu não acordava. Depois a raiva voltou, mais forte, mais visceral. Raiva dela por ter mentido. Raiva de mim por ter sido tão cego. Raiva do destino por essa peça cruel. Eu queria gritar, quebrar coisas, mas só conseguia sentir um vazio gelado me consumindo por dentro. Era como se tivessem roubado não só meu passado, mas meu presente e meu futuro também. Comecei a olhar para as minhas próprias mãos, meu rosto no espelho, e não me reconhecia. De quem eu puxei esses olhos? Esse cabelo? Cada traço físico que antes era só meu, agora virou um ponto de interrogação doloroso. As fotos antigas que eu adorava ver se tornaram torturantes. Aquele menininho sorrindo no colo dela era eu, mas ao mesmo tempo não era. Era uma criança vivendo uma mentira que nem imaginava. E veio o luto. Um luto estranho, diferente, de perder alguém que morre. Eu estava de luto pela vida que eu pensei que tive. Luto pela família que eu achava que era minha. Luto pela sensação de pertencimento que foi arrancada de mim. Era como se a pessoa que eu fui até aquele dia tivesse morrido, e eu não sabia quem era essa nova pessoa que sobrou, parada ali no meio dos escombros da própria identidade. Os dias seguintes foram um borrão. Mal comia, mal dormia. Vivia num estado de choque anestesiado, interrompido por ondas de choro e raiva. Como ela pôde? Como meu pai? Será que ele sabia também? Não percebeu? Como ninguém nunca desconfiou, cada rosto familiar se tornou suspeito. Cada gesto de carinho, uma possível atuação. A confiança que é a base de tudo tinha virado pó. Eu estava completamente sozinho, perdido num labirinto de perguntas sem respostas, com o peso esmagador de uma verdade que eu nunca pedi para saber. E no fundo desse poço de dor e confusão, uma faísca começou a acender. Eu precisava saber. Precisava descobrir quem eu era de verdade. Mas por onde começar a procurar uma agulha num palheiro que eu nem sabia que existia? Por onde começar a procurar uma agulha num palheiro que eu nem sabia que existia? Essa faísca de necessidade virou uma chama, uma obsessão que me consumia dia e noite. Eu precisava encontrar minha origem, não só por mim, mas para tentar juntar os cacos do que sobrou da minha identidade. O primeiro passo, o mais doloroso, foi voltar a falar com ela. A mulher que me criou, a guardiã do segredo. Com o coração na mão e a desconfiança na garganta, perguntei detalhes. O nome do hospital, a data exata, qualquer coisinha que ela lembrasse daquele dia. Foi difícil. Ela chorava, pedia perdão, mas as informações vinham a conta-gotas, confusas, talvez até de propósito, não sei. Parecia que uma parte dela queria ajudar, mas outra, talvez a maior, estava apavorada com o que eu poderia descobrir. Com as poucas informações que consegui arrancar, comecei a minha busca. Foi como entrar num labirinto escuro e cheio de portas fechadas. Fui ao hospital que ela indicou. Papelada antiga, arquivos empoeirados, funcionários sem paciência para um caso de décadas atrás. Senhor, os registros dessa época são complicados. Precisamos de mais informações.
Não temos como liberar esses dados facilmente. Cada não era uma facada. Cada porta fechada aumentava o desespero. Comecei a pesquisar na internet, em grupos de pessoas desaparecidas, de gente procurando por parentes. Li histórias parecidas com a minha, algumas com finais felizes, outras que só aumentavam minha angústia. Será que minha história terminaria sem resposta? Passei noites em claro, olhando para o teto, imaginando rostos desconhecidos. Quem seria minha mãe biológica? Por que ela não ficou comigo? Será que foi uma troca acidental mesmo, ou algo mais sinistro? E meu pai biológico? E irmãos? Teria eu uma outra família inteira por aí, vivendo suas vidas sem fazer ideia da minha existência? Ou pior, será que eles sabiam e nunca me procuraram? Cada pista falsa era um tombo. Um nome parecido num registro antigo, uma cidade mencionada numa conversa. Tudo virava uma ponta de esperança que logo se desfazia, me deixando mais exausto e frustrado. Era uma busca solitária. Como explicar para os amigos o que eu estava passando? Como compartilhar essa dor tão específica, tão íntima? Eu me sentia um detetive da minha própria vida, investigando um crime onde eu era a própria vítima e a cena do crime era meu nascimento. A pergunta, quem sou eu, ecoava mais forte a cada beco sem saída, e a pergunta, quem são eles, se tornava um fantasma que me assombrava. Eu estava desesperado por respostas, mas ao mesmo tempo, um medo gelado crescia dentro de mim. E se a verdade fosse ainda mais dolorosa do que a mentira? E quando eu estava quase desistindo, afogado nesse mar de becos sem saída, uma luzinha surgiu. Uma luz fraca, quase um pisca-pisca, mas era algo. Depois de meses insistindo, revirando arquivos digitais, fazendo testes de DNA desses que prometem encontrar parentes perdidos, um e-mail chegou. Um match. Uma correspondência de DNA com um primo de segundo grau que eu nunca tinha ouvido falar. Meu coração disparou de um jeito que parecia que ia sair pela boca. Um nome, um contato, uma chance real. Levei dias para criar coragem de mandar uma mensagem. O que eu ia dizer? Oi, tudo bem? Acho que fomos trocados na maternidade e talvez sejamos família? Parecia coisa de filme, de novela das 9. Mas a necessidade de saber era maior que o medo do ridículo ou da rejeição. Enviei uma mensagem cautelosa, explicando minha situação de forma vaga, perguntando se ele conhecia alguém na família que tivesse tido filho na mesma época, no mesmo hospital. A resposta demorou. Cada notificação no celular me dava um mini ataque cardíaco. E então, veio. Ele respondeu. Sim, ele tinha uma tia que teve um filho na mesma data, no mesmo lugar. As informações começaram a bater. Trocamos mais mensagens, depois um telefonema. A voz do outro lado da linha era gentil, mas também chocada, confusa. Ele me passou o contato da tia, a mulher que, segundo o DNA e as datas, poderia ser minha mãe biológica. Ligar para ela foi ainda mais difícil. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia discar o número. Quando ela atendeu, minha voz quase não saiu. Contei minha história, a troca, a confissão da mulher que me criou. Houve um silêncio longo do outro lado. Um silêncio que continha décadas de perguntas não feitas, talvez de uma dor guardada. E então, ela confirmou. Com a voz embargada, ela contou a história dela. Um bebê que nasceu, que ela amou por alguns dias no hospital e que depois não parecia mais o mesmo. Uma dúvida que ela carregou por anos, mas que nunca teve coragem ou meios de investigar. Marcamos de nos encontrar. A viagem até a cidade dela pareceu durar uma eternidade. Milhões de cenários passavam pela minha cabeça. E se eu não gostasse dela? E se ela não gostasse de mim? E se a gente não tivesse nada a ver? E se essa conexão fosse só genética, fria, sem sentimento? A expectativa era um nó na garganta. O encontro foi estranho, e emocionante, e confuso, tudo ao mesmo tempo. Quando a vi pela primeira vez foi um choque. Havia traços ali. O formato dos olhos, um jeito de sorrir. Eram meus. Nos abraçamos, um abraço tímido, cheio de perguntas não ditas. Conversamos por horas. Ela me mostrou fotos do bebê que ela levou para casa, o filho que ela criou pensando ser dela. Eu vi fotos minhas em bebê. Era inegável. A troca tinha acontecido. Conheci meu irmão de troca,
o filho biológico da mulher que me criou. Foi como olhar num espelho distorcido. Tanta coisa fazia sentido agora. Mas, ao mesmo tempo, algo não se encaixava perfeitamente. Havia uma hesitação no olhar dela quando eu perguntava certos detalhes sobre o hospital, sobre o dia da troca. Uma sombra que passava rápido demais. A história dela batia com a da minha mãe, em muitos pontos, mas em outros, parecia haver peças faltando, ou talvez peças que não se conectavam direito. Senti um alívio imenso por ter encontrado uma resposta, por ter visto meu reflexo num rosto de sangue. Mas aquela sensação incômoda, aquela pulga atrás da orelha, ela não tinha desaparecido completamente. Parecia que eu tinha aberto uma porta, sim, mas ela não levava a um final feliz e simples. Levava a um corredor ainda mais complexo, com outras portas fechadas. E aquele corredor com outras portas fechadas me assombrava. Eu tinha encontrado uma resposta, sim, mas a sensação de que a história completa ainda estava escondida era forte demais para ignorar. A hesitação da minha mãe biológica, o jeito que a minha mãe de criação parecia, aliviada, mas ainda culpada depois que eu encontrei a outra família, tinha algo ali. Aquela frase dela, "eu sempre soube", começou a martelar de novo na minha cabeça, mas com um significado diferente. Será que ela sabia só da troca? Ou sabia de mais alguma coisa? Decidi fazer algo que parecia loucura: investigar as duas mães. Não como um detetive formal, mas tentando conectar os pontos soltos das histórias delas. Voltei a conversar com minha mãe de criação, mas dessa vez mais atento, fazendo perguntas que antes não faria sobre os dias no hospital, sobre outras mães que estavam lá, sobre as enfermeiras. Ela ficava desconfortável, dizia que a memória falhava, mas uma hora, sem querer, ela deixou escapar um nome. O nome de uma enfermeira que tinha sido muito gentil com ela na época, que a ajudou muito nos primeiros dias. Guardei aquele nome. Parecia irrelevante, mas era uma ponta solta. Por curiosidade, ou talvez por instinto, joguei o nome nas redes sociais, em listas de funcionários antigos do hospital que consegui com muito custo. E achei. Achei a tal enfermeira, já aposentada, morando em outra cidade. Uma parte de mim dizia: "Para com isso, você já achou sua família, deixa quieto." Mas a outra parte, a que precisava da verdade toda, me impulsionou a entrar em contato. Marquei um café com ela, sem dizer exatamente o motivo. Comecei a conversa falando sobre o hospital, sobre como as coisas eram naquela época. E então, mencionei o nome da minha mãe de criação. Os olhos da enfermeira mudaram na hora. Um reconhecimento, mas também um desconforto. Mencionei o nome da minha mãe biológica. Aí ela ficou pálida. Com a voz trêmula, ela começou a falar. Disse que lembrava das duas, que elas não eram só duas mães que tiveram filhos na mesma época, no mesmo hospital. Elas se conheceram antes. Tinham uma ligação, uma conhecida em comum, algo assim. E mais. Ela lembrava de ter visto as duas conversando no corredor do hospital, poucos dias depois dos partos. Uma conversa tensa, sussurrada. Meu sangue gelou. Conversando sobre o quê? Perguntei, a voz falhando. A enfermeira hesitou, olhou para os lados, como se ainda tivesse medo de contar aquilo depois de tantos anos. Eu não ouvi tudo, ela disse baixo. Mas eu ouvi claramente a sua mãe, a que te criou, dizendo algo como: "É o melhor para ele." Você sabe que é. O quê? Como assim? A troca não tinha sido um acidente? Aquela frase, "é o melhor para ele", dita pela minha mãe de criação para a minha mãe biológica, só podia significar uma coisa. Aquilo não foi um erro do hospital. Aquilo foi combinado? Ou, no mínimo, acobertado conscientemente pelas duas? A confissão da minha mãe de criação, "eu sempre soube", ganhou uma dimensão monstruosa. Ela não só sabia da troca. Ela participou dela? Ou pelo menos aceitou de bom grado, talvez até incentivado? A verdade que eu tanto busquei não era só sobre uma troca de bebês. Era sobre uma teia de segredos, de decisões tomadas, nas sombras, envolvendo as duas mulheres que me deram a vida. Uma biologicamente, outra por criação. A traição não era só da minha mãe de criação, era dupla. A história não era um drama familiar simples. Era algo muito mais complexo, muito mais doloroso. E eu estava ali,
no meio desse furacão, descobrindo que o chão que eu pensei ter encontrado também era falso. O chão que eu pensei ter encontrado também era falso. Voltei para casa, ou melhor, para a casa onde cresci, com a cabeça explodindo. A informação da enfermeira era uma bomba atômica. Troca combinada? Acobertada? É o melhor para ele? Quem eram elas para decidir o que era melhor para mim daquele jeito? A raiva agora não era só fria, era um incêndio fora de controle. Precisei confrontar as duas, de novo. Mas dessa vez, eu tinha uma carta na manga. Uma informação que elas não sabiam que eu sabia. Primeiro, fui falar com a minha mãe de criação. Cheguei na sala, a mesma sala das revelações anteriores, e soltei o nome da enfermeira. O rosto dela perdeu toda a cor. Ela tentou negar, dizer que mal lembrava dela, mas eu fui direto ao ponto. Ela me contou que viu vocês duas conversando no hospital. Ela ouviu você dizendo que era o melhor para ele. O choro dela voltou, mas dessa vez era diferente. Não era só culpa, era pânico. Ela acabou confessando aos pedaços uma história ainda mais turva. Um acordo velado, um medo compartilhado, uma decisão desesperada tomada em conjunto com a minha mãe biológica, motivada por circunstâncias que ela mal conseguia explicar direito. Algo sobre pressões familiares, talvez dificuldades financeiras da outra parte. Histórias confusas que pareciam mais desculpas do que motivos reais. Depois, fui atrás da minha mãe biológica. Repeti a dose. O nome da enfermeira, a frase ouvida. A reação dela foi mais contida, quase fria. Uma defesa calculada. Ela admitiu a conversa, mas tentou minimizar. Disse que foi um mal-entendido, que a enfermeira ouviu errado, que estavam apenas se consolando. Mas os olhos dela... Os olhos não mentiam. Havia um segredo ali, uma cumplicidade que ela não queria admitir. Então era isso. Eu não era só uma vítima de um erro hospitalar. Eu era, de alguma forma, o resultado de um pacto silencioso. Uma peça movida num tabuleiro por duas pessoas que acharam que podiam brincar de Deus com a minha vida. A sensação de ser um objeto, uma mercadoria trocada, era devastadora. Lidar com isso? Como se lida com duas realidades, ambas construídas, sobre mentiras e segredos compartilhados? Como olhar para essas duas mulheres? Uma que me criou com um amor manchado pela mentira consciente e outra que concordou em me entregar, talvez por motivos que nunca saberei completamente? O quebra-cabeça da minha vida não tinha só peças trocadas. Tinha peças escondidas, peças que talvez nunca se encaixem. Comecei a tentar entender, não justificar, mas entender a complexidade. O medo, o desespero, as pressões que talvez elas tenham sofrido. Mas era difícil. A mágoa era profunda demais. A relação com as duas famílias ficou estranha. Havia o amor construído ao longo dos anos com uma, e a curiosidade e a conexão biológica com a outra, mas ambas agora estavam cobertas por essa névoa de desconfiança. E o meu irmão de troca? Como contar isso para ele? Como olhar para ele sabendo que nossas vidas foram definidas por um acordo secreto? Reconstruir o quebra-cabeça não era mais encontrar a imagem original. Era aceitar que a imagem estava permanentemente fraturada, que algumas peças se perderam, para sempre, e outras nunca pertenceram àquela caixa. Era aprender a viver com a imagem quebrada, tentando encontrar alguma beleza, alguma paz, nos cacos que sobraram. Era lidar com duas mães, duas famílias, duas histórias, e a difícil tarefa de encontrar o meu lugar no meio de tudo isso, sabendo que a verdade completa talvez fosse um luxo que eu nunca teria. E esse luxo da verdade completa, eu tive que aceitar que talvez nunca chegue. Viver sabendo que as duas mulheres centrais da minha história compartilharam um segredo que me definia é um peso diferente. Não é só a dor da troca, é a dor da manipulação, da escolha feita por mim, sobre mim, sem mim. E agora, o que fazer com tudo isso? Como seguir em frente carregando essa bagagem? A palavra perdão fica pairando no ar, sabe? As pessoas falam muito sobre perdão, como ele liberta. Mas perdoar o quê, exatamente? A mentira de uma vida inteira? A cumplicidade num segredo que roubou minha verdadeira origem? É fácil falar, difícil sentir. Eu olho para minha mãe de criação e vejo o amor que ela realmente me deu, apesar de tudo. Vejo o medo que a consumiu por anos. Consigo sentir alguma compaixão por isso? Sim, um pouco.
Consigo perdoar completamente e esquecer a facada da traição? Ainda não sei. Talvez o perdão não seja um evento único, um interruptor que a gente liga. Talvez seja um caminho, um processo lento, cheio de idas e vindas. Olho para minha mãe biológica e a conexão é mais tênue. É o sangue, são os traços no espelho, mas falta a história construída, falta a confiança que já nasceu abalada. Perdoar a decisão dela, de concordar com aquilo, é ainda mais complicado, porque as razões dela continuam meio obscuras para mim. A relação com ela e com a família biológica é cordial, mas distante. Tentamos, mas há sempre essa sombra do e se entre nós. E a minha identidade? Quem sou eu depois de tudo isso? Descobri que eu não sou só o filho da mentira, nem só o filho perdido. Eu sou o resultado de tudo isso. Sou a criança que foi amada, mesmo que sob uma mentira. Sou o adolescente que sentiu que algo estava errado. Sou o adulto que teve a coragem de buscar a verdade, mesmo que ela doesse como o inferno. Minha identidade não está mais no meu sangue, nem só na minha criação. Está na minha resiliência, na minha capacidade de sobreviver a essa tempestade e continuar de pé. Está nas escolhas que eu faço agora, nas relações que eu escolho nutrir, na pessoa que eu decido ser todos os dias, apesar das cicatrizes. O caminho à frente não é uma linha reta para a felicidade. Tem dias que a raiva volta, que a tristeza aperta. Tem dias que as perguntas sem resposta gritam mais alto. Mas também tem dias que eu olho para minha vida, para os amigos que me apoiaram, para as pequenas conquistas, e sinto uma força que eu não sabia que tinha. Aprendi que família não é só sangue e nem só papel passado. É conexão, é respeito, é verdade. E estou aprendendo a construir a minha versão de família, com quem me aceita por inteiro, com toda a minha história complicada. O passado não pode ser apagado, as mentiras não podem ser desfeitas, mas o futuro ainda está sendo escrito. E pela primeira vez, sinto que sou eu quem segura a caneta. E segurar essa caneta, mesmo com a mão ainda meio trêmula, é a minha maior vitória até agora. A minha história é essa, dramática, cheia de nós difíceis de desatar, com uma reviravolta que nem nos meus piores pesadelos eu imaginaria. Não tem um final de conto de fadas, com todo mundo se abraçando e vivendo feliz para sempre. A vida real raramente é assim, né? O que tem é uma jornada de descoberta, de dor profunda, mas também de uma força que eu nem sabia que existia dentro de mim. Se você está aí do outro lado, ouvindo isso, talvez a sua história não seja exatamente igual à minha, e eu espero que não seja. Mas talvez você também carregue seus próprios segredos familiares, suas próprias dúvidas sobre quem você é, suas próprias feridas que parecem que nunca vão cicatrizar. O que eu aprendi, no meio de toda essa loucura, é que a gente não controla o que fazem com a gente, as mentiras que nos contam ou as verdades que nos escondem. Mas a gente pode escolher o que fazer com isso depois que descobre. Buscar a verdade dói, sim. Revirar o passado pode abrir feridas que a gente nem sabia que estavam lá. Mas para mim, foi o único jeito de começar a respirar de novo, de tentar entender as peças desse quebra-cabeça maluco que é a minha vida. E mesmo que a imagem final não seja perfeita, ela é minha, construída com os cacos, com as lágrimas, com a raiva, mas também com a esperança de que é possível, sim, encontrar um caminho, mesmo quando o chão some sob os nossos pés. Não deixe que os segredos dos outros definam quem você é para sempre. Sua identidade é maior do que a história que te contaram. Você tem o direito de saber, de buscar, de se reconstruir. E mesmo nos momentos mais escuros, lembre-se que dentro de você existe uma força esperando para ser descoberta. Se essa história tocou você de alguma forma, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou, deixa seu comentário aqui embaixo. Compartilhar nossas experiências, mesmo as mais dolorosas, nos conecta e nos fortalece. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais relatos como esse e compartilhar para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Às vezes, saber que não estamos sozinhos na nossa dor já é um pequeno passo para a cura. Obrigado por me ouvir até aqui. E lembre-se, mesmo quebrado, a gente ainda pode encontrar um jeito de seguir em frente.